O conteúdo desta palestra é de inteira responsabilidade de seu expositor e não reflete necessariamente a opinião ou a posição da SCA. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, amigos da SCA. Sou o Paulo. E nós vamos estar aqui expondo o capítulo 3 do livro Vislumbres do Deus Trino, né? Com o tema aqui do SA desse semestre, que é Cristianismo e Sexualidade. O nome desse capítulo é Sou Sua, Ele é Meu, né? O nome do autor é Peter J. Leithart. A ideia aqui, a gente está em roda, né? Vocês já sabem quando a gente está em roda, né? Que a gente vai conversar. Isso. E a ideia aqui não é só a gente falar, né? A gente vai trazer exposições sobre o capítulo, mas a gente vai colocar perguntas para vocês. E se vocês tiverem perguntas para a gente também a respeito do tema que a gente vai estar tratando, vocês podem também perguntar para a gente. Se a gente não souber, esse aqui responde tudo com muita paciência, amor e sabedoria. Amém. Como é que vai funcionar isso aqui? A gente foi nos dada a missão, né, de trazer uma roda de conversa, mas também foi nos dado o conselho para que a gente expusesse um pouco do capítulo para ninguém ficar perdido durante a explicação e soubesse do que a gente está falando. Então eu e Denise, a gente pensou no seguinte: a gente vai expor um pouco do capítulo e ao longo da exposição a gente já colocou aqui algumas perguntas que possam ser que vão surgindo, ao menos surgindo na nossa leitura, e que a gente vai apresentar no meio da exposição. Então a exposição vai conduzir a pergunta e nós vamos perguntar para vocês. E vocês vão responder ou não, ou você pode levantar a mão, perguntar aí. É entendido? Entendi. Então vamos lá, vamos conversar. Um breve resumo do capítulo. Ele vai começar falando da libertação do sexo. E aí vai falar como muitas pessoas procuram descrever o sexo. Os cientistas, nos livros de anatomia, na escola, por exemplo, muito comum, né? Os poetas, e ele vai dar um exemplo de Shakespeare, como Shakespeare fala. Ele traz a frase que eu vou ler para vocês, que é: unidos sexualmente, um homem e uma mulher formam uma nova espécie, a besta de duas costas. Então é uma maneira que Shakespeare retratou. E aí isso também passa pelos religiosos, que fizeram uso, né, de imagens sexuais para escrever a intimidade entre Deus e os homens. E a gente viu muito disso na palestra da Ana, né, na primeira palestra, né, sobre como o sexo reinava, né, e como isso era muito expresso na religiosidade. Então os religiosos também retratavam o sexo. E a própria Bíblia retrata o sexo, né, quando ela fala lá sobre tornar-se uma só carne, né, o homem e a mulher. E isso são alguns exemplos, né. E aí, baseado nisso, né, já que todos falam de sexo, falam de sexo, eu queria perguntar para vocês: é possível enxergar Deus? É possível enxergar Deus na sexualidade? Como? É possível enxergar Deus no sexo? Como? Simplesmente é uma ordem de Deus, né? Quando está dentro do casamento, simplesmente é uma ordem de Deus. Uhum. Mas vocês querem dizer no sentido do ato mesmo? Sim. Tudo que envolve, na verdade, né? Olha lá, então João ele vai falar que o sexo é um mandamento de Deus dentro do casamento. Sim. Uma obra de Deus, então isso vem da criação, você diria. Sim. E essa criação, quando está nesse ato, de uma forma meio que representa também a Trindade, eu acredito. Porque a Trindade, no meu ver, o que é? É Deus, Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, em tamanha união que a gente fala que é um só. E o sexo, a Bíblia diz que é uma tamanha união que diz que é um só. Uma só carne. Uma forma de representar a Trindade, eu acho. Falta só uma coisa sobre essa questão da união do sexo representando a Trindade. Porque você falou muito de se tornar uma só carne. Então, Deus você fez, mas um só, né? Mas também, no ato sexual, são duas pessoas se tornando uma só, mas ainda são duas pessoas distintas. Uhum. Ainda, tipo, preserva, e pelo contrário, e tem mais, né? Tipo, é um completando o outro. Então, um foi feito justamente para o outro, assim, se
completam realmente se tornando uma só carne, mas ainda tem essa parte distintiva. Então por isso que eles estão bem a unidade, pois mesmo é uma unidade, mas ainda preserva a diversidade, ainda preserva a separação. E o autor vai falar justamente isso, falando deve ter lido isso também. Então, ela está apropriada sobre o assunto. Mas caminha nessa direção disso que vocês estão falando sobre sim, sobre tornar-se um só, mas ainda continuarem distintos entre si, sobre apontar para esse algo maior, a trindade, como o João falou. Enfim, o sexo ele é uma relação especial do ser humano, né? Um lugar de intimidade máxima. E aí o texto vai dizer que um homem ele adentra uma mulher num lugar mais privado e lá se faz uma coisa nova, né? Lá duas coisas se tornam uma e se faz uma coisa nova. O autor ele faz uma descrição bem explícita da relação sexual, né? Que a gente não vai falar. Mas, tá no texto. Mas enfim. E para isso, né, para chegar no ato sexual, na relação sexual, existe um começo. E esse começo ele vai falar que é o quê? O beijo. E aí lá em Cantares, quando a noiva fala, né, beije-me com os beijos de sua boca. E aqui ele traz essa ênfase para o beijo de sua boca, que não é somente o beijo, né, mas o beijo da boca. E aí ele vai fazer toda uma explicação, toda uma descrição sobre a boca. E sobre como a boca, ela é a parte do nosso corpo, que é a nossa parte, né, mais exposta, assim, em público, a parte mais íntima do nosso corpo exposta em público. Vocês já pararam para pensar sobre isso, como, tipo, a boca? Porque, tipo, é normal, a gente fala e a gente, tipo, eu pelo menos nunca tinha pensado, né, na boca como, tipo, nossa, mas a boca é tão íntima, assim, né? Assim, e parando se a gente der uma boa analisada, esse texto me fez refletir muito bem sobre isso, como a boca, né, você quer falar isso? A boca, como a boca é essa parte íntima do nosso corpo exposta. Diga. Antes de eu falar, eu preciso perguntar. Quando vocês estão falando assim, que alguém quiser falar, não pode? Ou ainda vale aquele disclaimer para depois que eles falarem? Eu acho que agora já pode perguntar, né? Você levanta a mão só pra gente conseguir terminar o que está dizendo e você pode fazer. Não, terminei esse ponto da boca ser a parte de resposta, agora você pode perguntar. Não, assim, eu nunca tinha pensado especificamente dessa. Nunca pensei especificamente assim, mas eu já pensei assim que é algo muito importante que demonstra tipo uma afetividade muito grande, né? Então, quando vem essa frase pra mim, não é surpresa nenhuma, porque quando você beija alguém ou alguma coisa, você talvez seja um dos gestos de maior carinho que você consegue mostrar, né? A pessoa pega, às vezes alguns religiosos, né, islâmicos, judeus, até alguns crentes pegam a Bíblia e beija ela. Ou então chega em casa, vai beijar o seu pai, chega na sua terra natal e tem gente que beija o chão, entendeu? Então, é tanto para receber esse afeto, como também para demonstrar, tipo, mais do que abraço, mais assim, de uma forma mais próxima, com a boca mesmo, né? Então faz muito sentido, assim. Eu também queria trazer um ponto muito interessante que o autor vai levantar aqui sobre a boca ainda, né? Ele vai dizer o seguinte, vou citar aqui: os olhos podem ser janelas para a alma, mas não se consegue olhar dentro de mim quando usá-lo. Pode tentar olhar dentro de minhas narinas ou orelhas, mas logo fica muito fechado e não se vê muito. Mas quando eu abro minha boca, entretanto, há um buraco aberto no meio da minha cabeça, e sem muito esforço pode se ver bem dentro de mim, e assim desejar-se. Ele vai falar da boca como se fosse um portal, uma porta que abre para os dois lados, né? Ele vai falar inclusive das várias funções que a boca exerce e o quão íntimo isso a torna e quão multifuncional também, né? Ele vai falar, né, que nós bebemos água pela boca, nós podemos respirar pela boca, a gente come, bebe, e a boca também, na visão aqui do autor, é o principal sistema de entrega. Você pode entregar muita coisa pela boca. Na verdade, a expressão do ser de alguém vem pela boca. Você diz qual é o seu nome pela boca, você começa uma conversa pela boca, você exprime seus pensamentos pela boca, você elogia alguém pela boca, também pode maldizer alguém pela boca.
os nossos pensamentos, a expressão de quem somos, ela é exprimida pela boca. Então, é tanto que eu ia falar, né, que a boca também pode ser a parte mais agressiva do rosto. Aí, achei essa definição muito legal, porque, de alguma forma, enquanto eu ia, ele traz isso da boca de uma forma muito, muito íntima, assim. Que eu já tinha essa percepção, mas a forma como ele descreve só deixa isso mais claro, entende? Quando ele fala, né, a boca é por onde a pessoa se exprime, onde o ser se exprime. É muito íntimo, é muito privado. Quando a noiva fala isso, né, que ela quer o beijo da boca do seu noivo, né, do seu amado, ali ela tá falando sobre adentrá-lo, porque como ele tá falando, a boca é um portal, né, então tipo assim, os dois se unirem em um beijo, né, então os fôlegos, né, um beijo, um fôlego de uma pessoa se torna um só com o fôlego da outra pessoa. Então o texto vai dizer, né, que beijar é aproximar-se de uma união numa carne, de tornar-se osso do osso, carne da carne e corpo do corpo. E aí, dentro disso, eu quero fazer uma pergunta para vocês. O beijo é um ato sexual? Eu acho que não chega a ser um ato sexual, mas ele tem nuances sexuais. Sim, o beijo é um ato sexual. A Beth disse que tem nuances que... Tem uma penetração, de domínio na boca. O autor vai falar isso. Ele vai falar isso. Existe uma penetração, né, que se dá por meio do beijo, né? Um beijo na boca, um beijo de casal mesmo, né? Uma parte do corpo de uma pessoa dando o corpo de outra pessoa. Isso é um ato sexual. Se a gente tiver o dedo no ouvido de outra pessoa, qual é a diferença disso pra... Enfim, vocês entenderam? É porque você chegou depois da gravação da boca. É porque, como eles foram agora, a boca é a parte mais íntima exposta. E o autor vai explicando por que a boca é a parte mais íntima. Então, a boca, tanto que ele usa, tipo assim, a anatomia da cabeça. Você tá aqui, tipo assim, tudo, aí do nada vem um buraco. E é um único buraco, por exemplo, o ouvido, você não tem como ver o interior. O olho, você não tem como ver o interior. Mas pela boca você consegue ver o seu interior. Aí ele usa várias outras analogias. Ele fala também que é por onde você se expressa. Você, por exemplo, a voz, então os timbres, realmente, sabe? Você dizer seu nome, você conversar, tudo vem através da boca. Então, bem dizer, o mal dizer, tudo vem através da boca. Então, a boca é o que sai e também é o que entra. Então, tudo sai e entra também através da boca. Então, ele usa a boca como uma noite de uma porta. Então, querendo ou não, você está se abrindo, tipo, abrindo o seu interior também através da boca. Então, o dedo você não tem essa capacidade. A orelha também não. Mas através da boca, sim. Então, sem contar os... fisicamente, né? Sim. O que você sente quando você beija alguém. E aí, se você for parar para ver um estudo científico sobre beijo, você vai ver que tantos e tantos hormônios são liberados e tantos músculos são movimentados e, enfim, cientificamente falando também. Mas ainda assim, eu acho que a gente precisa ter um cuidado nessa forma de categorizar, assim, tão friamente. Porque usando o exemplo do Ezequiel, né? Aí eu chego em casa e beijo meu pai. Eu não tenho ato sexual nenhum com meu pai naquele momento. Você beija ele na boca? Não. É porque eu beijo na boca. Aqui, o argumento aqui não é contra o beijo, sei lá, pede a bênção pro seu pai ou algo assim. Mas é o beijo... Seria boca com boca. Seria beijo Existem boca com boca. culturas que o beijo boca com boca ele acontece em cumprimentos religiosos, o osso. Existem famílias que se beijam, que a mãe beija o filho na boca. Sim. Então eu acho que é muito, não sei, dividido. Eu concordo com você que a gente tem que ter cuidado, de verdade. Mas que tipo de beijo está falando nessa cultura? Que tipo de beijo é dado em família? Por exemplo, a gente, isso era até um costume, por exemplo, em Cântico dos Cânticos, né?
a noiva vai falar pro noivo, né, que quem dera, eu acho que até que salva, se eu não me engano, ela fala que quem dera que eu fosse sua irmã, para que eu pudesse beijá-lo sem que os outros me julgassem. O beijo na cultura judaica antiga também era uma forma de cumprimento, como até hoje é em algumas culturas, né? É um costume que foi se perdendo um pouco com o tempo, né? Não é mais uma coisa tão normal, né? A gente não vê hoje em dia com frequência mães beijando filhos, filhos beijando pais, coisa assim. Mas mesmo na época, na cultura judaica, existia uma diferença gritante entre um beijo familiar, ou até um ósculo santo, também podia envolver um beijo lábio-lábio, e um beijo de casal. Que era um selinho, né? Só. Que era um selinho, exatamente. Porque aí entra a argumentação. A gente geralmente fala sobre beijo, né? No sentido de namoro, no sentido de assim, né? Não familiar, né? Então vamos puxar pro namoro, então. Só um instante antes disso. Mas a questão da boca também ainda está presente, mesmo falando isso. Por exemplo, na nossa cultura e possivelmente nessas culturas, ainda assim um beijo na boca é algo mais íntimo, por isso que em familiares, em pessoas mais próximas, íntimas, do que um beijo, por exemplo, da bochecha em outras áreas. Então, mesmo no seu argumento, o beijo na boca ainda é algo mais íntimo do que os outros beijos. Não é sexual, mas ainda é algo mais íntimo. Porque Então, até atrás da boca mesmo com algo mais íntimo. E até a questão de ser boca com boca, não é só um beijo na boca que é sexual. Então eu acho, sabe, é uma regra muito que parte de um ponto só para generalizar muitas coisas. Não, mas não é uma descrição, é uma pergunta. Essa pergunta veio da gente mesmo. É uma pergunta que veio da gente mesmo. O beijo é um ato sexual? Tipo, não é uma afirmação. É uma pergunta pra gente debater, mas continue seu pensamento. Ai, tem pensamento. Você ia falar entrando no namoro. Entrando no namoro. Pensando no beijo no namoro. Ah, tá. Não. Você fala sobre esse beijo. Nossa, perdi o fio da meada. Não, você falou isso por Eu sei, mas a linha que eu tava propondo antes eu perdi, gente. Desculpa. Mas fica enfim, seguindo então. o questionamento, né? Seguindo então nessa pegada de ser sexual, e como a gente tá falando aqui quando a gente fala nesse sentido de beijo, e se vocês quiserem ver o texto depois, é porque é algo realmente que ele tá falando de uma intimidade máxima. Então não é só não é um beijo, ele tá falando de um beijo de língua de casal. Um beijo, assim, retratado. E isso, né, como eu estava falando, é algo que ele vai dizer que é um aproximar-se dessa união que aponta para o sexo. Porque assim como no sexo um adentra o outro, um corpo adentra o outro, no beijo também. E aí ele vai falar dessa questão, né, de um só fôlego. Quando duas pessoas estão se beijando, né, o fôlego delas se torna um só. E aí depois do sexo, o beijo, né, vai ser o costume mais invasivo que a gente tem, que é muitas vezes, que é público. Hoje em dia, tipo, é algo público. Você pode ver duas pessoas se beijando bem se você sair. Então, tipo, mas ainda assim é de uma intimidade, enfim, que pode até mesmo levar, né? Então, tipo, antes de um ato sexual, geralmente acontece o beijo. Então, eu acho que não seria o ato sexual em si, mas as premissas para um. Teria além de incentivar o ato sexual. Exatamente. Rápido. Não, e aí a gente vai entrar só nesse pontinho aqui antes de eu passar para o Paulo, que da diferença que a Ana já mencionou aqui, como a diferença fisiológica do ser humano é totalmente voltada para isso, né? Se você olhar para o ser humano ele é pro ato sexual, né? O corpo fisicamente visto de um homem e de uma mulher, né? É um preparado para o outro, né? Então são diferenças que até encorajam mesmo esse pensamento de um receber o outro, como corpo físico mesmo, né? E aí o texto vai começar a falar sobre a união sexual como uma habitação mútua de um corpo no outro. E entrando nesse aspecto de habitação mútua, é algo muito interessante também que a Ana estava falando, que é um homem e uma mulher, uma só carne, mas ainda assim eles permanecem distintos. Então no ato sexual, um homem não se torna mulher e a mulher também não se torna um homem, mas os dois se tornam um só e se tornam lá um para o outro. Então, partindo dessa construção de pensamento do autor, né, ele vai começar, né, no começo do capítulo, a falar sobre o sexo e vai começar a descrever o caminho para o sexo, né, passando pelo beijo
então chegando no sexo em si, né? Como a Denise falou, né? O corpo humano, embora feito com partes diferentes, né, para homem e mulher, de alguma forma incentiva um complemento, né, uma união, e essa união acontece. A procriação, o ato sexual, ele acontece. E o propósito do ato sexual, né, ao menos o propósito primário, como também estabelecido por Deus, é o sexo para procriação. Né? E aqui o autor, ele vai até descrever aqui, ó, a união sexual de habitação mútua é a mais profundamente criativa forma de contato humano. E isso não só pela fisiologia, né, dos envolvidos, né, no que falta num tem no outro, o homem adentra a mulher se torna essa casa e o homem se torna também uma casa para a mulher, mas também pela força geradora, que é o sexo. Né? O sexo, ele dá esse gosto ao homem e à mulher de participar de forma muito ativa da criação de um ser vivo. Né? Então, durante o sexo, né, ele é essa expressão da criatividade do Senhor por meio de nós. Então, é uma visão muito poética e muito verdadeira sobre o sexo, sabe? Não só como um instrumento de prazer, mas como um instrumento criativo, como um instrumento realmente geracional, né? E aqui ele vai falar de alguns exemplos, né, que nós temos na cultura, na humanidade, né, de sinais externos que são feitos para diferentes situações. Então, por exemplo, nós temos homens de negócio que vão apertar a mão um do outro quando o negócio é fechado. Nós temos trocas de abraços e beijos em comemorações festivas, num aniversário, numa festa, numa formatura. E também nós temos até outros atos sexuais, né, como autoeróticos, atos sexuais homossexuais e algumas variedades do sexo heterossexual. Tudo isso pode ser prazeroso, tudo isso são experiências humanas intensas, mas nenhuma delas é tão criativa como um intercurso heterossexual pode ser. Porque nenhuma delas tem o potencial de criar algo novo, de criar um novo ser humano. Então você percebe que mesmo no âmbito dos atos externos, né, que tem um significado, como apertar a mão, como dar um abraço, como dar um beijo, sei lá, tudo isso, o sexo ainda assim consegue ser mais profundo, mais íntimo e ser a expressão máxima mesmo de um ato externo com um propósito. Ele tem também esse significado, né? É que ele vai até citar o Papa João Paulo II, né, que é o autor daquele livro, Teologia do Corpo, né, que ele vai falar, né, como João Paulo II frequentemente apontava, sexo heterossexual é tanto unitivo quanto procriativo. E aqui, pessoal, ainda nesse gancho, né, ele vai falar que os relacionamentos humanos, em geral, todos vão demonstrar uma forma de habitação mútua, né, geralmente. Então, amizades entre homens e mulheres, amizade entre a união familiar, tudo isso vai apontar para uma habitação mútua, a vontade de se entrelaçar, de se entretecer, né, de ser amigo, de criar um laço. E o sexo, não só o sexo, mas a união matrimonial, que depois vai, né, vir também como sexo, seria a expressão máxima disso. Ela é a expressão máxima da experiência humana. Então, esse vai ser o ponto aqui do autor nisso, né? Exaltar o sexo como uma expressão máxima, tanto afetiva quanto também emocional. E a partir aqui da página 61, o autor vai começar a tentar esclarecer como que o sexo humano é distintivo do resto da sexualidade da natureza, né? O que tem de tão especial no sexo humano? Por que ele tem esse significado todo? Sabe, por exemplo, o que vai distinguir o sexo humano do sexo animal, por exemplo? Você consegue me responder isso? Sermos a imagem e semelhança do Senhor. Oi? O fato de sermos a imagem e semelhança de Deus. É uma ótima pergunta, uma ótima resposta. Porque o animal não tem. Uhum. Então ele está juntando por puros impulsos carnais, mas o nosso, além do carnal, tem a questão de alma. E muitos dos animais também não fazem por prazer. Exato, às vezes até dói. Cachorro. O contrário de prazer. Não sei qual é o contrário de prazer. Desprazer.
É verdade. É um desprazer. Isso é verdade. Tem eu acho que é do gato, macho. Quando acontece o acasalamento do gato, que enfim, o órgão genital do gato macho acaba machucando o órgão genital da gata. Tem algumas espécies, inclusive, isso acontece com abelhas, com algumas aranhas também, que após o ato sexual o macho é morto. O macho ou ele morre após a penetração, ou no caso de alguma espécie de aranhas que eu esqueci qual que é, a viúva negra, ela mata o macho. Então, óbvio, né? E depois do ato, a fêmea come o macho. Exatamente. A resposta da Vanessa é bem o que a gente queria que você chegasse, questão de conclusão. Alguém vai perguntar alguma coisa? Alguém tem alguma ideia para acrescentar? Mas a resposta é por esse caminho mesmo. Imagem e semelhança de Deus, e também o que o João acrescentou, né? Que o ato sexual animal ocorre muito mais por uma necessidade física e biológica, enquanto o ato sexual humano ele ocorre por vários motivos, né? Que são motivos que o autor vai inclusive tentar estabelecer aqui agora. Então, ele vai tentar estabelecer um ponto, né? O que separa a sexualidade humana do resto? Por que ela é tão importante? Qual é o significado dela? E aqui ele vai falar um pouco dos animais. Ele vai falar, olha, aves fazem, abelhas fazem, até mesmo pulgas educadas fazem. Isso aqui, se eu não me engano, é de alguma música que está traduzida, então nem sei que música é essa. Alguma música em inglês aí, provavelmente e tal. E ele fala aqui, por exemplo, né? Toda poesia é um esforço púdico para encobrir a nossa animalidade básica. Toda poesia? Toda poesia. Ah, você não estava aqui antes, verdade. Meio contra a letra, não gostei. Mas vai fazer sentido, vai fazer sentido. Vai fazer sentido. E aqui ele vai falar, né, que muitos animais vão até estar muito mais bem equipados do que os humanos para se reproduzirem. Ele vai até citar aqui muitos exemplos mesmo. Um deles, por exemplo, as lesmas do mar machos, elas descartam seu pênis depois do sexo e desenvolvem um novo. Pois é, alguns peixes têm rebarbas em seus pênis, outros peixes têm pênis que crescem na cabeça, enfim. A diversidade biológica, né, no mundo animal, ela é enorme para o sexo. Alguns deles, inclusive, não precisam de todo o trabalho humano para o sexo. Né? Alguns são hermafroditas. Ele até cita aqui um exemplo que eu achei muito legal. Os lagartos do Novo México são todos fêmeas e não precisam de fertilização externa para se reproduzirem. Então a gente vê que o mundo animal, se a gente partir de uma perspectiva mais lógica, racional, né, ele é muito mais bem equipado do que o mundo humano para o sexo, para a reprodução, para dar descendência. Mas então o que torna o sexo humano tão diferente, tão tudo isso? Né? Ele fala, né? Sim, o equipamento varia, mas no final o sexo humano é realmente diferente desses. Mas aqui ele vai entrar num ponto, né? Que é o diferencial que ele vai trazer entre sexo humano e animal. Que é, pense bem, cachorros fazem no jardim, gatos fazem no telhado, a noite toda fica vendo miados por aí, coisas assim. Animais não têm a menor vergonha e pudor em fazer isso em público. Alguns cachorros, né, são muito pra frente nesse sentido. Inclusive o meu. Pois é. Ele vai até citar, né, que os miados no quintal à noite denunciam que tem um gato novo que chegou e tudo mais, e que a gente pode esperar um gato novo em 2 meses quando escuta muito miado no meio da noite. Então, se tem uma coisa que animais não são, mas humanos são, é vergonhosos. Animais não têm pudor nenhum sobre onde fazem o sexo e tudo mais, né? E aqui ele vai até citar, né? Ele vai falar o seguinte: mesmo que no último meio século a gente tenha caminhado um pouco mais para se parecer com cães e gatos, né? Isso que diz no sentido de que a intimidade sexual tem ficado cada vez menos íntima e mais pública, né? Isso que você vê por sites pornográficos, por filmes que expõem isso a seu bel prazer sem nenhum propósito. Mesmo que tudo isso aconteça, corpos nus e atos sexuais continuam sendo uma coisa íntima. Mesmo que esteja ocorrendo, né, como é que você vai falar para isso? Né? Uma libertação sexual e tudo mais. No geral, as pessoas ainda sabem que sexo é privado e que sexo é vergonhoso. Né? Tanto que, pensem bem, quando a gente vê em mídias, por exemplo, livros, filmes, novelas,
Os casais costumam fazer sexo de dia ou de noite? De noite. Às escuras, com cobertores, com lugares sem janelas. Então o sexo é meio que uma coisa privada. O humano tem esse pudor. O homem, a mulher tem esse pudor de não demonstrarem a sua intimidade, né? Ele vai falar que, por exemplo, né, que é raro caminhar pela rua de uma cidade e a pessoa fazendo sexo. Isso não acontece, né? Até em prédio budismo é proibido, né? Inclusive também é ilegal por lei fazer sexo em lugar público. Mas parece uma coisa tão óbvia, que assim, claro que é ilegal, ninguém vai fazer isso. Que alguns até falam que é uma lei desnecessária, porque, gente, é óbvio que a gente não pode sair por aqui e ver a galera ali no corredor se agarrando. Então, o que ele vai aqui responder, né, como diferença entre o sexo animal e o sexo humano, também é isso, né? É o pudor. É essa vergonha. Ele vai falar, né, que vergonha é uma experiência de emoção negativa, mas levanta uma questão positiva sobre seres humanos. Nós não somos cães e gatos. E nossos atos sexuais não são meramente físicos ou biológicos. Quando a gente pega da perspectiva biológica e física, né, o sexo ele vai virar uma coisa de necessidade. Por isso que o gato, o cachorro, quando vê uma cachorrinha ali, ele fala, não, agora é aquele momento. Por quê? Porque é uma necessidade física, biológica, é o chamado da natureza. Com o homem não, com a mulher não, eles conseguem se controlar. Mas uma pergunta que a gente queria fazer e que é motivada por um parágrafo aqui é a seguinte: como a cultura moderna, essa cultura hipersexualizada, suscita o empobrecimento do ato sexual? Enquanto eu explicava aqui para vocês, né, eu disse que o autor disse que do meio século para cá a gente tem se parecido cada vez mais com cães e gatos, né? Então essa questão do sexo algo privado, mesmo que não esteja acabando assim em extinção, está ficando menos privado. Então hoje em dia é super normal numa série, uma novela, um filme, você vê gente fazendo sexo como parte do propósito narrativo. Ou não, vamos falar uma coisa gratuita mesmo. E isso não só em novela, mas qualquer mídia, jogos, quadrinhos, livros. Eu descobri que é muito comum as pessoas lerem aqueles livros, né, que são chamados HOTS, né, como uma coisa prazerosa, uma coisa normal. E eu não sabia disso. E eu fiquei chocado com esse tipo de coisa, sabe? As pessoas vão ver fanfics por aí, que tem os chamados HOTS por aí, né? Então daí vem a pergunta, né? Como é que essa cultura moderna, hipersexualizada, suscita o empobrecimento do ato sexual? Como é que o sexo, num propósito bonito, puro, fica tão empobrecido nessa cultura moderna? Como que eles fazem isso? Porque o sexo ele tem... Porque o sexo ele também, o humano ele tem não só a necessidade biológica, fisiológica, mas também tem o prazer. E acaba que as pessoas, por descobrirem esse prazer, se voltam só para o prazer e acabam deixando o pudor de lado. E aí acaba que o prazer domina a cabeça da pessoa e ela deixa o que faz o sexo ser humano, que é o pudor, que é o senso, de lado. O propósito de empobrecer. Eu vou aprofundar um pouco o que o João falou. Pode ser? A questão que não, o que é vendido, o que vai tornar mais prazeroso, vai ser uma idealização. Então vai ser corpos irreais, vai ser, feitos muitas vezes idealizados, por, sei lá, tempos, formas, etc., que se tornam irreais porque não são corpos verdadeiros. Então, ou então em situações extremas, que normalmente você não estará. Então, acaba que fora que você também tem aquela questão da dopamina, é algo que você recebe rápido, esses prazeres mudando, então você vai acostumando o seu corpo, você vai acostumando o seu cérebro, então cada vez você vai querendo mais. Então, ao se preparar realmente para o que deveria ser realmente o ideal, o verdadeiro, o realmente corpóreo, o aqui e agora, dali, vai estar muito distante daquilo que nós estamos recebendo, estamos sendo muito bombardeados. Por exemplo, o corpo feminino que é descrito é um corpo real. Ou então, sei lá, a potência masculina que é descrita
muitas vezes uma potência irreal. Os ambientes, os meios, tudo não são ambientes, não são coisas reais. Então, justamente essa questão de tornar tão fácil, tão acessível, torna também tão falso. Então é meio que uma cultura que, no final das contas, vira uma cultura do eu, né? Eu quero me ver ali, naquele corpo, eu quero sentir aquele prazer. Seria meio que isso, então. Essa questão da vergonha, ela é vista como uma coisa negativa? Isso como tu fala? Não, ela é vista como uma coisa positiva. Eu vou ler de novo aqui, ó. É uma experiência e emoção negativa, né? Vergonha, ninguém quer sentir vergonha. Mas levanta uma questão positiva sobre os seres humanos. Não somos animais. Nossos hábitos não são pautados por meramente desejos físicos ou biológicos, sabe? Nesse sentido. Fiquei pensando nessa questão do negativo, né? Ninguém gosta de sentir vergonha. Não é bom as pessoas fazerem sexo no quarto fechado. Sim, É importante. No geral. É necessário. Eu tava pensando, por exemplo, no. Porque o sexo, assim, a gente tem, assim, um certo. Às vezes até vergonha de falar. Eu acho que muito a queda do ser humano, né? Porque o sexo em si não é uma. Dentro dos parâmetros dele, provavelmente não é uma coisa ruim. Aí por isso que eu fiquei pensando sobre essa questão da vergonha. Sim. Se ela se. A gente se vê envergonhado por esse motivo de queda, por exemplo. Mas eu acho que ainda assim. Também tem um pouco. Tem um pecado, assim, tem a influência do pecado, mas também, por exemplo, eu não consigo imaginar Adão e Eva consumando na frente dos filhos, por exemplo. Sim, aí é o caso do né? Aí que entra essa parte, mas o que impediria seria também a vergonha. Então, não necessariamente você tem vergonha do outro, mas também da onde que está sendo consumado, sabe? Então, acho que essa vergonha é justamente para, tipo assim, há ambientes, há lugares próprios. Eu imagino assim. Então, eu acho que ainda teria vergonha mesmo antes da queda. Como é isso? Sim. Eu quero comentar. Isso que a Ana falou sobre a questão da falsidade, né, que é colocada. E aí eu estava vendo, né, já há um tempo coisas sobre como a pornografia faz isso. Como a pornografia, e é um exemplo, né, dessa cultura moderna. A pornografia é algo muito banal e muito utilizado aí, né, lá fora. E aí, como isso de fato empobrece o ato sexual, porque existem pessoas que são tão viciadas na pornografia que não conseguem fazer sexo, porque o sexo se torna algo tipo, não faz sentido, não tem valor, tipo, isso aqui não é o que eu quero é aquela coisa irreal que não existe. Então, olha como, tipo, tira todo o valor do sexo em si, do ato sexual entre duas pessoas comuns. Sim. E é impressionante até como o ser humano usa até esse prazer do ser humano de ver o sexo para manipular pessoas para ganhar dinheiro. Tipo assim, a pornografia está em todos os lugares, por quê? Porque alguém pensou, não, eu vou usar a pornografia para poder manipular o desejo das pessoas de ver isso para fazer dinheiro. É muito bizarro, sabe? E essa questão principalmente da pornografia, mas essa questão do empobrecimento do sexo, do ato sexual, é o dado que eu trouxe na minha palestra. Porque há vários estudos, não só de cristãos, mas tipo assim, estudos realmente científicos, fora do âmbito religioso, que estão mostrando que as pessoas estão essa geração está fazendo menos sexo que as gerações anteriores. Então, por exemplo, os tidos como boomers, que realmente são os mais antigos, fazem mais sexo constante e com uma frequência bem maior do que a nossa geração. E do que a geração também dos nossos pais, né? Então, ao longo das gerações, a frequência do sexo, tipo, realmente as pessoas estão fazendo menos sexo. Então, isso não está relacionado com essa questão do sexo estar se tornando cada vez mais público. E isso revela uma coisa, deixa eu só falar aqui o último ponto para então seguir, eu queria frisar mesmo,
é que enquanto o sexo se torna mais público, a gente tem que imaginar o sexo não só como uma ferramenta onde eu obtenho prazer, mas obtém-se prazer mútuo, porque o sexo é feito para isso, né? Prazer mútuo, também para a reprodução e tudo mais. Quando a gente fala disso aí, por exemplo, no aumento da pornografia, o aumento de usuários, né, desse tipo de site, a gente pega o sexo que foi feito para dois e transforma em algo para um. A masturbação, que é o que acompanha a pornografia, por exemplo, né, a idealização, ali você vê que são pessoas que estão quebrando o significado de A2 do sexo e fazendo A1. Isso é muita loucura. Isso é uma perversidade de uma coisa que Deus criou de tal forma, entende? Porque quando você tem essa noção de que o sexo não é feito para você obter prazer, mas para ter prazer mútuo, para ter intimidade, para ter um crescimento de casal, no sentido físico, mas também espiritual, e você vê que isso é quebrado em torno da cultura do selfie, da cultura do eu, você vê o quão perverso é isso. Alguém notou não? E também, quando a gente vai a parte da prostituição, né? Da mesma forma que muitas vezes a masturbação torna o sexo para si apenas, a prostituição torna o sexo para todos, como se fosse, após a banalização do sexo, você vê ele como uma simples moeda de troca. E algo como dinheiro que pode tirar disso que é tão precioso seu. Sabe? Trocar algo tão íntimo de você, já que você não conhece. Não troca por dinheiro. Mas você vê, Vanessa, que até isso, eu vou para todos, né? Até isso no final é só para um. Porque o sexo ele é feito para um ambiente matrimonial. Eu acho que todo mundo concorda com isso aqui. E quando a gente vê a prostituição, o que é isso? É um cara que nem sabe o nome da mulher, que ele vai usufruir de um benefício matrimonial por 1 hora, 2 horas, sei lá, para depois largar a mulher e ir embora. Então no final, sim, é uma disponibilização do sexo para todos? Sim. Mas que ainda assim é em torno da cultura do eu. É em torno da cultura desse pecado terrível, que é eu me idolatrar. Eu me idolatro a tal ponto de que eu quebro uma instituição, eu quebro uma relação, eu quebro um mecanismo estabelecido pelo meu Deus, a ponto de ter o máximo de prazer com alguém, sem ter nenhum dos compromissos matrimoniais, mas tendo todos os benefícios, não todos, mas tendo um dos que a galera julga sendo mais legal, mais importante benefício matrimonial, ou mais prazeroso benefício matrimonial. É também uma outra forma de manipular o desejo humano por dinheiro. Você está manipulando uma coisa dentro da cabeça da pessoa porque você quer conseguir uma coisa para você. Você está manipulando outra pessoa para conseguir o seu desejo. O desejo de outra pessoa pelo seu desejo. Sim. E aqui continuando, né, o argumento aqui do autor, né, ele continua nessa pergunta, né, tá bom, o que torna o sexo tão diferente, o sexo humano tão diferente? Por que ele é tão especial? Aí ele vai aqui para explicação que os modernos vão dar, né? Ele diz o seguinte: modernos pensam que o desejo sexual seria como um alívio de necessidade física ou busca de prazer. Depois de Freud, o sexo tornou-se uma forma de hidráulica, uma questão de pressão e alívio. Então agora de repente o sexo vira mais uma rota de fuga de uma vida cheia de pressões e estresse e tudo isso, né? Ele fala assim, né? Não muito tempo atrás a frase vulgar troca de fluidos era corrente nos avisos sobre os perigos do sexo desprotegido. Então a partir de agora o sexo ele é reduzido a apenas isso: troca de fluidos. É uma válvula de escape da minha vida super corrida, super atribulada. Gente, embora claramente não seja isso, é uma realidade. É uma realidade. Quantos exemplos a gente não vê, tanto que a mídia representa, ou também que a gente vê na nossa realidade mesmo, como o sexo sendo válvula de escape fora da prostituição, muitas vezes também é isso. Um cara cansado, uma mulher cansada da vida, não. Eu quero uma dose de prazer, eu quero uma troca de fluidos. E aí, é tipo semelhante a alguém que é viciado em fumar, beber, exatamente, outras coisas. Então a pessoa ela vai tentar preencher o vazio, não sei, né? Naquele vício lá, e acaba se tornando um vício. E aí é uma capacidade muito forte, impressionante do ser humano de conseguir estragar tudo que ele vê pela frente, né? Então
aí tipo, se torna de novo uma coisa banal e um vício pro seu próprio malefício, mas que ele acha que às vezes até o sentido da vida tá ali, né? Eu preciso ser feliz. Estou com um problema, eu vou beber, eu vou fumar, eu vou pra festa, eu vou me prostituir, enfim. É isso. E daí você já pergunta, né? A gente pode pensar o desejo sexual somente como um alívio de uma necessidade física, uma busca de prazer? Pensar na atração e desejo por alguém pelo viés somente científico é a maneira realmente correta de tratar esse tema? Não. Por quê? Não. Sim, eu sei. Mas por que, gente? Então, seria isso? Eu vou voltar para o ponto, porque não tem como nós nos reduzirmos a animais irracionais. Então, o fato de sermos animais em semelhança do Senhor nos deu características específicas. E com a instrução do Senhor do casamento, o propósito do Senhor em fazer o sexo, em fazer o homem e a mulher, ele tudo foi pensado nisso. Então, não tem como a gente só considerar a parte carnal, porque o ser humano não é só carne. Se o ser humano se reduzisse a isso, se reduzisse a roupa, a órgãos genitais, ok, mas não. Ele é imagem e semelhança do Senhor. Ele tem alma. Ele não é uma alma. Não é uma alma que acaba, é uma alma eterna. E o ato sexual não tem só a ver com a parte temporária. É algo que marca uma alma eterna. Tá bom. E como essa alma, então, influencia nisso tudo? É porque ela é eterna, que você disse? Por isso que ela influencia a maneira como a gente encara sexo? Não é pela alma em si, mas sim pela imagem e semelhança do Senhor. E como isso influencia? Por quê? Beleza. Imagem e todo ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus. Isso nos dá uma dignidade que animais irracionais não têm. Beleza. Isso implica em regras diferentes para nós e para os animais irracionais. Dentre elas está tratar o nosso corpo como templo do Espírito Santo. A partir do momento que a gente entende que somos filhos de Deus separados, nós não podemos tratar o nosso corpo e a nossa mente como algo aquém de Deus, como se estivesse distante do Senhor, e tem essa conexão. Então, se tudo que nós somos está conectado com o eterno, o ato sexual não pode ser apenas carnal, ele vai ter uma conexão com algo eterno, que foi o matrimônio que o Senhor instituiu para você poder exercer o ato sexual. Eu não sei se deu para responder a pergunta. Não? Não, só o ponto que a gente sempre tem do Espírito Santo, ela falou, é exatamente o argumento central de Paulo para proibir a prostituição. Tipo assim, a gente deu muitas respostas aqui, né? Mas aqui ele resumiu que ali é o corpo santo. Uhum. Perfeito. E aqui então, né, ele vai criticar essa parte, né, do reducionismo do sexo apenas como troca de fluidos, uma válvula de escape. E ele vai até questionar, né? Se o sexual é extremamente processo físico, é só desejo, é só essa vontade de ser uma válvula de escape, de fugir de um mundo cheio de pressões, até falar, né? Se é só uma questão de inserir essa saliência nesse edifício, juntar partes, corpos e fluidos, se é só isso, então por que a vergonha? Então por que os véus? Então por que a poesia? Aí volta naquele argumento do animal, né? Da vergonha. Se é só isso, é uma coisa intrínseca do ser humano, então por que a gente esconde, né, o sexo com a poesia? Por que não tabu? Por que tem vergonha disso tudo? Ele vai falar, né, que esse ato de tornar-se uma só carne, a coabitação sexual de um homem com a mulher, é uma coisa misteriosa demais para fazer abertamente. É uma coisa profunda demais para se fazer abertamente. É que ele fala assim, né? Os anatomistas e clínicos estão errados, os poetas estão certos. Eu achei isso genial. Porque qualquer que seja a razão, os humanos eles vão buscar véis, inclusive da poesia, por esse significado profundo do sexo. Porque está além de um desejo animal e dois, uma válvula de escape. É algo mais bonito, é algo mais profundo. É algo com significado para além de um mundo material, de um mundo físico. Como o Paulo está falando, né, existe beleza no sexo. Foi o que o João falou, que essa
é algo prazeroso, né, que é atraído pela beleza que existe naquilo também. Mas aí o texto vai falar que não é só isso, porque não é só a beleza que faz com que duas pessoas sejam atraídas pela outra e haja no ato sexual. Mas que, por quê? Por que isso, né? Porque existe também as formas horrendas de sexo ser feito. Então ele vai citar sadismo, masoquismo e todo esse prazer e essa transgressão em busca de poder de domínio, poderia usar essa palavra, de domínio. E aí ele vai até usar um exemplo bem pesado aqui, falando sobre como, por exemplo, o racismo, em que um corpo negro, principalmente das mulheres, é visto como algo repulso, desprezível por ser negro, mas ainda assim algo irresistível. Então, algo desejado. Isso é uma realidade, né? Se você olhar na história, enfim, as questões racistas, mas ainda assim as mulheres eram estupradas. Então, tipo, qual o sentido, entendeu? Disso. Então, existem essas formas horrendas do sexo, né? Ser feito. E aí, a gente trouxe uma pergunta aqui, que tudo isso, e aqui entra o ponto que eu queria falar, porque aqui entra o ponto da queda. E aí a gente quer perguntar, como que o pecado, então, quebrou essa beleza a beleza e o propósito do sexo? Eu acho que muito nesse sentido, né, de que hoje em dia ele é muito usado pro eu mesmo, sabe? Pra mim, das minhas satisfações, do que eu quero, como eu uso ele, os meus interesses, os meus, sabe? Eu acho que é muito nesse sentido. No afastar-se do Senhor, a gente perde a gente perde a sensibilidade dos objetivos que ele fez, dos objetivos das instituições dele, das regras que ele colocou, tanto para o homem, quanto para a mulher, quanto com o propósito de família e matrimônio. A gente esquece que o sexo abre portas para outras coisas, abre portas para uma família. Então, vai muito além daquele momento em si. Ele mexe com além de mexer com aqueles dois indivíduos ali, também pode envolver frutos disso, quem sabe uma criança. E aí como vai estar essa criança nesse contexto bagunçado? Então o pecado ele vem pervertendo a nossa verdadeira identidade no Senhor. Sim. E uma outra coisa também, focando que as duas falaram, que por conta que o sexo perdeu o objetivo, que deveria ser Deus, o sexo realmente como apontando para algo maior, que é o próprio Criador, e focando, como a Ana falou, no seu próprio eu, você também perde, eu tinha que criar um negócio, analogia, sumiu, mas tipo assim, quando você perde esse foco, que é de Deus, e passa por foco do eu, acaba que, gente, tava na cabeça eu ia falar, não sei. Daqui a pouco volto. Alguém quer falar? Isso aqui a gente pensou, a gente estava olhando no próprio texto bíblico, Gênesis 3:7, que diz, né? Então os olhos se abriram, percebendo que estavam nus, cortaram folhas de figueira e fizeram cintas para si. E aqui entra o ponto da vergonha também, da questão da queda. E aí, não existe, assim, eu fiquei até com essa pulga atrás da orelha agora que você falou. Que a Ana falou, pra quem não estava antes, que ela acha que, tipo, ainda assim, antes da queda, né, sei lá, se Adão e Eva tivessem um filho, calma aí, Adão e Eva tivessem um filho antes da queda, talvez eles não fariam sexo na frente dele. Mas, tipo, se você, assim, não sei nem se não aconteceu, mas olhando para Adão e Eva, né, eram dois corpos nus, e eles tipo, não tinham vergonha um do outro. Era tipo assim, entende? Não existia essa questão com o corpo do outro, sabe? Foi até o que me deixou muito assim, porque a vergonha em si, ela é um sentimento ruim, foi igual o Paulo falou, tipo, não tem como você sentir vergonha e se sentir bem, nossa, muito envergonhado, felicidade, sabe? Remete a uma você quer responder como eles fizeram. É uma sensação ruim, por isso que eu fiquei pensando, sabe? Não sei, assim, tal, a questão, né, do ser privado e ser não sei o quê. Talvez, mas talvez não seria o sentimento de vergonha, talvez um outro que a gente não conheça por conta daquela, talvez, mas acho que a vergonha em si, não
sei. Pode falar, depois É que eu lembrei da minha linha de raciocínio que eu tinha perdido. Boa. Porque que a Denise fala, eu lembrei. É porque, tipo assim, primeiro perde esse foco em Deus, né? E por conta disso passa para assim, né? E além disso, querendo não, quando você foca em Deus, querendo não, também dá uma dimensão horizontal. Ao focar para Deus, também sexo vira também uma dimensão horizontal. Quer dizer, com isso, o sexo pelo qual Deus criou o ser humano fazer, visa o outro, nós mesmos. Então, você pode até ver nas instruções de Paulo, gostar do casamento, é realmente você não pensa no seu prazer primariamente, mas no prazer do outro. Então, o corpo do homem é para sua mulher e o corpo da mulher é para o homem. Então, tem essa questão também do outro. Então, o pecado também corrompeu com a visão que nós temos com o outro. Porque, ao que nem a Ana falando, ao você focar para si mesmo, você perde também essa dimensão, essa beleza do sexo que Deus nos deu, que na verdade o seu prazer ser maior do que o prazer do outro, ao gerar prazer para o outro. E ao gerar prazer para o outro, você também recebe. Então, vai essa coisa que a gente está falando aqui, de um habitando o outro, um se tornando um lar para o outro. Então, ao perdermos Cristo de vista, ao o pecado distorcer Deus do nosso objetivo, o que a gente mais perdeu foi o outro, ao ganharmos a nós mesmos, digamos assim, sabe? Tanto que eles se escondem, né? Um do outro, Sim. e dois juntos se escondem de Deus. eu queria só apresentar uma nova possibilidade sobre a vergonha. Eu tava lendo justamente essa parte em que Adão se percebe nu e aí ele sente medo. E o sentimento ali, eu não lembro se a tradução estava como vergonha ou não, mas ele não é a vergonha devido ao ver um órgão genital. Que quando, pelo menos do que eu entendo, não é tanto assim. E quando a gente vê, por exemplo, em comunidades indígenas, eles têm essa liberdade, por exemplo, andar com as mulheres como seres amorfos, enfim. Não tenho certeza se os homens andam livremente, sem nada, mas acaba que não tem tanto esse alarme devido ao órgão genital em si. Mas o ato sexual, acredito que esconder o órgão genital de certa forma, ou então o seio de certa forma, seja uma questão mais cultural. E a parte que ele sente medo foi por se perceber pecador e não por se perceber sexual. Então, eu acho que fazer essa diferenciação talvez seja importante no início, mas eu posso estar viajando muito aqui. Se quiser contribuir para a gente ter um pensamento melhor. Porque eu vejo essa vergonha que Adão e Eva sentiram, não por eles perceberem seus órgãos genitais, mas sim por perceberem-se em pecado. E aí eles tinham medo, a vergonha era pelo pecado e não pelo órgão genital em Deus, si. no caso, né? Seria meio que um medo de Deus, né? Isso, ao perceber que Deus é totalmente santo e ele pecador, aí esse pecado gera o medo e não o órgão genital em si. Porque culturalmente, enfim, o sexo ser um tabu, ser uma conversa difícil de conversar, principalmente com essa perversão do sexo, enfim, é difícil a gente conversar pensando sem filtros, assim, mas não faz tanto sentido a gente focar tanto no órgão genital em si, Mas sim no ato. É porque o versículo é o seguinte, né? E perceberam que estavam nus, então juntaram folhas para se cobrir. Eu acho que o que você falou pode até ser, mas eu acho que o versículo também está deixando bem explícito aqui que o motivo deles se cobrirem, perceberam que estavam nus, então juntaram folhas para se cobrir. Esse percebeu que estava nu, a gente pode fazer uma aplicação para com Deus? Sim, caraca, pequei, meu Deus. Mas aqui também há uma quebra matrimonial. Esse versículo fala de uma quebra matrimonial. A partir desse momento, o corpo do homem é da mulher do homem. Nesse momento, falou, não. Meu corpo é meu corpo. Meu corpo é meu corpo. Se o corpo é da mulher, tu quer vergonha. Se o corpo é do homem, tu quer vergonha. Se tem vergonha, é porque agora é meu. Não é seu.
Entende? Mas eu acho sim que o seu ponto pode estar. Não fiz um estudo sobre esse jeito aqui específico, mas possível também. Quem levantou primeiro? Foi você ou foi você? Foi a Beth. Fala, Beth. Eu acho que o ponto da Vanessa faz muito sentido. Se a gente para olhar que a ordenança da multiplicação ela é anterior à queda. É um bom ponto, eu não sei formular uma resposta para isso. Mas agora que faz muito sentido que você coloca de não ser uma vergonha puramente por ser sexual, porque eles tinham noção disso, né? A cultura cristã muitas vezes ela retrata Adão e Eva como se eles fossem crianças em corpos adultos, e aí eles estão, nossa, como o mundo é incrível! A grama é verde! E assim, devia existir sim uma admiração, mas ainda assim eles eram adultos, né? O Senhor os criou adultos. Então, o seu ponto também é muito bom, não sei. Antes de você falar, eu tinha Eu acho que dá pra complementar, sabe? Eu acho que não tem que ter. Não, Dá pra juntar. A gente só não sabe, mas falta alguma coisa pra ajudar perfeitamente. Eu não Pode sei dizer que é, gente. Pode falar, vamos lá. Então, eu penso na mesma linha da Vanessa, que aqui pode ser não necessariamente vergonha, até porque essa não é a palavra que está sendo usada no texto, e sim que eles percebem que eles estão nus. Eu acho que a gente tem que entender que a nudez, ela tem esse significado de vergonha simbolicamente também, mas assim, principalmente pensando nessa época, até desde antes, o ser humano sempre teve uma questão com a roupa, a vestimenta no sentido de proteção. Então, a roupa ela aquece, ela protege, e eu acho que talvez nesse sentido, eles perceberam que estavam nus, eles notaram, pode ser no sentido de que eles perceberam a fragilidade deles mesmos, perceberam a fraqueza. Então, uma vez que você quebra, você afasta esse relacionamento com Deus, você tinha uma proteção ali. Eles olhavam diretamente para Deus. E agora eles olham para si. E ao olhar para si, eles têm, eu acho que talvez seja até mais medo do que vergonha. Porque eles notam a sua fragilidade. E aí eles tentam, por meios humanos, naturais, tentar mitigar isso. Então eu acho que nesse sentido faz mais sentido ser medo do que vergonha. Uma coisa. Não, mas ela levantou primeiro. Ela levantou primeiro? Uma coisa que eu acho que a Vanessa errou nessa questão é que eles não se reconheceram pecadores. Eu acho que entra mais no que o Aklan falou. Eles se reconheceram frágeis, não pecadores. Porque logo em seguida, quando Deus chega e questiona Adão, você não vê um arrependimento. Você vê o quê? Culpa no Um outro. jogando culpa nos outros. Então eles não se reconheceram como pecadores. Tanto que isso só vai ser suscitado com a morte do Cordeiro e Deus provendo para eles a roupa. Então eles não se reconheceram pecadores, então talvez seja isso a questão. Não foi o pecado que eles se reconheceram, eles se reconheceram numa falta. E na fala do Aklan, eles pararam de olhar para Deus e olharam para si. Então foi mais essa questão de contraste, entendeu? E por isso que é essa questão desse medo de Deus. Então, quando nós realmente nos reconhecemos como pecadores, não há um medo de Deus, tipo assim, o temor que há de Deus é em amor. E não esse medo que pelo jeito parece que eles tiveram, sabe? Só queria passar logo pro Ezequiel, porque a gente tem que terminar, gente. E atrás, é 11h05. Tá. Não, é só um complemento porque o texto diz assim, e perceberam que estavam nus. E aí, por que eles percebem? Porque quando eles pecam, eles adquirem um conhecimento. Eles adquirem conhecimento do bem e do mal. Então, quando eles agora são conhecedores do bem e do mal, aí eles percebem que estão nus. Então, eles podem ter a percepção ali de que também aquilo lá, né, toda essa intimidade poderia ser usada para algo mal. Eles então eu creio que a parte sexual também causam eles vergonha, porque agora eles também tinham conhecimento do mal. Sim, perfeito. Desculpa, cara, mas eu tô tentando entender aqui. Venceu lá. Novamente. Vai chegar meia hora depois e quer tomar meia hora do negócio? Não vai não. Gente, então, o autor, qual é a resposta então, né? O autor ele não vai finalizar esse argumento. Me decepcionou, tá, Ezequiel? Porque o autor não finaliza
pelo argumento. Tipo, quando eu vi o vislumbre do Deus vindo, eu pensei muito que ele ia, tipo, ele só dá um norte, né? Mas como é um livro assim, a gente só pegou um capítulo e não finaliza esse argumento, né? Ele vai falar que, de fato, a forma física do sexo, ela aponta para algo maior, para aquilo que significa, né? Assim como os símbolos que a gente tem, por exemplo, a ceia. A ceia é um símbolo que a gente tem que aponta para quê? Para algo muito maior e muito mais profundo. Ele vai dizer que com o sexo é a mesma coisa, né? Ele vai comparar, vai falar, é mais como um sacramento cristão, ele vai falar dessa forma. Exatamente. Então, é a união de dois em um. Habitação e envolvimento mútuos, né? Como a gente está falando aqui há um bom tempo, né? Então, é justamente essa ideia, né? De um sacramento cristão, algo profundo, algo que aponta para além da nossa realidade. O entrelaçamento e entreter que persiste além do quarto. Então, tipo, não é o sexo, não é ali também só aquele algo que a gente falou, né? Sim, é algo privado, algo ali. Mas não é o quarto, não é só o sexo, não é só tipo, o que as duas pessoas estão fazendo, isso aponta para uma relação de intimidade máxima do ser humano. Quer que eu siga? E aí ele vai falar sobre o amor romântico. Ele vai falar sobre o amor romântico como, justamente por isso, a gente falou sobre formas perversas de sexo, mas por que ele toca naquele ponto, né, de que os poetas estão certos, e aí ele chega nesse ponto aqui do amor romântico, né? Então, como a questão sexual também não é só, tipo, físico, né? Existe uma parte de você que se integra na vida do outro, e isso ainda mais se você para olhar para uma história de vida ali, constituída até chegar no matrimônio, até chegar no ato sexual. São duas histórias de vida, são duas pessoas, são dois indivíduos. E aí ele vai chegar nesse ponto sobre a paixão, né? Sobre o apaixonar-se. Ele vai falar do apaixonar-se como algo que significa, né, você revisitar aquela história e você meio que refazê-la agora, uma história, sei lá, que aconteceu na sua vida, refazê-la agora incluindo o seu amado, a sua amada. E como isso... Eita, perdi o raciocínio. E como isso tudo, né, isso... Ai, meu Deus, perdi o raciocínio. Perdi, meu Deus. O que eu falo? Mas enfim, eu vou abrir a pergunta. Calma aí. Acho que é bom te dar uma aprofundada nisso. Vai. Como a Denise falou, né, ele vai agora começar a falar um pouco do amor romântico, né? E é muito interessante o raciocínio que ele vai construir aqui, né? Ele vai falar que apaixonar-se significa revisitar aquela história, a sua história de vida e conversa corrente para incluir um novo amado. Então não é como se o amado fosse um acréscimo. O amado vira parte integral do que é a sua vida, né? Então agora ele vai até falar um pouco da história dele com a esposa, a história dos filhos dele, quais suas respectivas esposas e tal. Mas ele vai falar, isso não é uma simples adição à história que permanece inalterada, porque o homem e a mulher acabam casados, ocorre o seu primeiro encontro, depois vem o casamento, depois vem os filhos. Ele vai dar muita ênfase, né? Ele vai falar que ele vai até falar que a história de paixão é uma história meio datada, né? Porque a gente vê em todo lugar, né? Que um homem encontra uma mulher numa noite e ele, de repente, já vê outras mulheres, mas aquela mulher chamou a sua atenção, a mesma coisa com a mulher, e que eles então se encontram e tudo mais. É um negócio meio clichê? Mas para pra pensar, gente, em termos meio assim, superficiais, é isso que acontece. Ao longo da nossa vida a gente encontra várias pessoas, homens e mulheres, mas tem uma mulher, no caso do homem, e um homem, no caso da mulher, fala, caramba. Então, né, o amor romântico surge, né? Então vem o casamento, então vem os filhos. E aqui ele vai tratar isso do amor romântico como uma coisa que redefine o eu, sabe? É uma coisa que realmente vai redefinir a história de alguém, né? Ele fala, o que costumava ser uma linha melódica simples torna-se uma fuga, uma linha entrelaçada com outra linha. O que era uma simples linha melódica se harmoniza, torna-se polifônica. Sua vida habita na dela e a dela na dele. Ele é dela e ela é dele. Então é justamente isso, é justamente o que a gente falou sobre a questão do sexo. O sexo não é uma pessoa adentrando a outra, se tornando um lá para outra. Ele vai fazer essa comparação agora com a paixão, com o amor. Acontece a mesma coisa, é um habitando no outro, por isso essa habitação mútua que ele fala. E aí a gente fez
São duas perguntas, eu vou fazer as duas. Para vocês conversarem um pouquinho. Como esse amor romântico ele redefine o eu? E também de que forma a chegada de um companheiro, de uma companheira, muda o seu relacionamento com a vida? E aí? Não, eu ia dar exemplos, mas não vou dar exemplos. Agora, depois. Pode repetir a primeira pergunta. Como o amor romântico redefine o eu? Tá, e a segunda era como que isso... Não, de que forma a chegada dessa pessoa muda o seu relacionamento com a vida? A sua vida não é mais a mesma, no sentido que sua vida não é mais a mesma É porque, vê, uma pergunta fala da mudança interior, outra fala da mudança exterior. Isso. Caraca, você não fala uma espécie intrinsecamente social, né? A mais social dentro das que existem. Então, os relacionamentos, eles fazem parte da nossa vida como um todo. E existem relacionamentos que eles são mais próximos. E aí, entre esses, o casamento, o relacionamento romântico, ele é o mais íntimo possível. Eu acho que a maneira que muda é porque você tem uma série de mudanças de vínculo. Você tem uma série de fenômenos fisiológicos ou psicológicos que vão fortalecer o vínculo entre essas duas pessoas. E a gente, como sendo uma espécie social também, aí muito grupal, a gente tende a... aquela pessoa, ela vira parte... Eu entendi meu pensamento. Muda a sua maneira de se relacionar com o mundo, porque você parte a absorve os comportamentos, pela proximidade com a pessoa, certas coisas são reforçadas ou não. Então, o seu jeito de agir ele muda porque o contato próximo com outra pessoa, ela vai alterar como que você se comporta, porque você passa por proximidade, você passa a imitar de forma similar ao comportamento da pessoa. Então isso é como redefine o eu? Sim, porque sei lá, tem um foco maior em características que não necessariamente eram preponderantes em você. Então vamos supor, a pessoa é uma pessoa um pouco mais gentil. Essa proximidade constante vai tornar você gradualmente mais gentil com o tempo, porque a gente tende a entrar padrões de comportamento. Eu acho que tanto interiormente quanto exteriormente você se apaixonar vai fazer com que você pare de olhar um pouco para si e comece a olhar um pouco para as outras pessoas. Quando você compartilha quando você compartilha de romance com alguém, você também compartilha um desejo de você, um sonho, você também compartilha do amor mesmo com outra pessoa, né? Que o amor é você se sacrificar por outra pessoa. Então você começa a parar de olhar para si para olhar para outra pessoa. Isso vai mudar a sua forma como você lida com você mesmo, né? Você em Deus, mas também como você lida com outras pessoas. Você se sacrifica mais por outras pessoas, você começa a amar mais outras pessoas. Eu acho que esse lance do romance mudar você por dentro e por fora também acontece, por exemplo, com quem já é casado. Porque imagina quem já é casado e está tentando ter um filho. A forma desse casal enxergar o próprio sexo também é diferente. Você está tipo assim, você não está mais fazendo sexo pelo seu prazer, você está fazendo sexo pela vida de outra pessoa, que nem existe mesmo. Então, o amor, a forma como você encontra o amor, você vive no amor, muda você por dentro por fora por isso. Acho que você deixa de dar para si, então lá para eu tava pensando no que a Rafa falou, né? Sobre, assim, que até o Pablo falou, né? Então seria uma nova construção do eu. E não tem como, é exatamente isso, sabe? Até mesmo assim, a forma como o nosso eu é construído desde a infância depende muito da relação que nós temos no nosso contexto familiar, no nosso contexto escolar. E as interações que a gente tem uns com os outros, até mesmo em amizade, isso modifica muito, não só exteriormente, né? Como gestos, piadas internas, ou tá zoando,
todo mundo faz, convive com a pessoa que faz, começa a fazer também. Exteriormente, mas interiormente também, né? Igual a gente falar. Uma pessoa mais gentil, você tem que ser mais gentil também, gostar dessa pessoa. E eu acho que pensando no caso de um relacionamento assim, mais amoroso, que acaba tendo um vínculo mais forte, então isso assim, passa de forma mais intensa também. Não que nos outros relacionamentos de amizade, de família, isso não aconteça, mas Antes da Ana falar só um exemplo bem legal aqui, e eu vou até falar mais rápido que eu estou tentando. Mas é porque eu falo estranho que expôs esse texto há muito tempo, mas aí dá um exemplo muito legal. Ele falou que ele tinha um amigo, né, e ele sempre andava no banco da frente com o amigo dele. E esse amigo dele fez o que? Arrumou uma namorada. Aí ele fala da primeira vez que ele foi sair com o amigo dele, que ele já foi assim caminhando automaticamente pra porta da frente, quando pensa que não tinha uma pessoa lá. E ele tipo, uai, como assim? Então como até a relação de amizade muda quando tem. Ele vai até falar que raras são as amizades masculinas que sobrevivem ao casamento. Vai falar assim. Só também outra coisa que, voltando que não ainda tem a parte física ainda nisso, né? Pensando propriamente no casamento, o ato de você se tornar nu a parte do outro, tipo, mostrar toda essa intimidade ao outro, que não deveria. Mas é próprio que, tipo assim, é o único, tipo assim, daqui pra frente, sabe? Então você não tinha essa experiência, então também essa própria experiência te modifica de alguma maneira. Porque agora há um ser humano que acessou lugares que nenhum outro acessou, sabe? Então não tem como isso não te modificar, sabe? Fora que também até as próprias conversas que você vai ter com o amado, com aquela pessoa amada, não é uma conversa que você tem com o outro, não deveria ter com outros. Então são novas conversas, são novas áreas de si mesmo que você percebe. Então são coisas que até então não deveria saber, não deveria saber descobrir. E a partir daí você vai poder estar navegando, você vai poder estar descobrindo áreas de você, né, no outro. Fora que tem aquela questão também que tem uma parte da nossa identidade que o outro que diz. Então, por exemplo, a criança mais ou menos lá por 5 anos, ela ainda não fala eu. A palavra eu é que ela vai aprender por último. Então, é muito comum crianças pequenas não falar, tipo, eu fiz isso. A criança fala, não fez isso. Porque a noção do eu é o último que é ser aprendida. Então, por exemplo, isso principalmente como cristãos, né? A verdadeira identidade, tipo, a identidade que fala mais do que o que eu me sinto, é o que Deus fala. Isso nós vemos na nossa sociedade. Então, tipo assim, eu sou a Ana, mas até meu próprio nome quem deu foi o outro. Foram meus pais que deram. Então, tipo assim, eu sou a Ana, filha de Cicrano. Eu sou a Ana, filha de Deus. Sabe? Então, tipo assim, há uma parte da nossa identidade que também é dada pelo outro. Então, quando tem o outro que é tão íntimo assim, também muda, querendo ou não, sua identidade. É isso aí. Ao final, né, do capítulo, ele vai dizer o seguinte: ele vai chegar à conclusão de que o sexo é um traço do divino dentro do mundo humano. Ele não chega a se aprofundar muito no que isso quer dizer, mas na minha cabeça tem sentido. Sei explicar? Acho que não. Mas na minha cabeça faz muito sentido. Alguém quer tentar elaborar isso? Acho que a Vitória consegue. Enfim, assim, não sei se vai estar certo, mas eu já ouvi algumas pessoas, alguns estudiosos falar assim, essa relação de entregar-se, estar com alguém e se doar para outra pessoa é meio que uma forma de, como várias outras coisas que a gente vê na humanidade, de refletir Deus, a Trindade e o amor que tem entre eles. Então, esse ato de estar com alguém, entregar-se, é como se fosse isso, refletisse o amor que Deus tem para com o Filho e com o Espírito Santo, de se entregar. Então, eu acho que esse traço divino assim, que a gente vê no casamento seja mais ou menos isso. E justamente porque a vida conjugal, né, a gente vê o que o casamento aponta, né? A gente, como cristãos, a gente sabe que o casamento aponta para uma união eterna, que é a união de Cristo
com a igreja. A união vai ser consumada na volta de Cristo, né? É uma igreja de noiva, e Cristo é o seu noivo que vem buscar a sua noiva, né? Buscar a sua igreja. Então, justamente quando ele está falando sobre isso, é que ele fala que o sexo é um traço divino dentro do mundo humano. Então, é um vislumbre, que é o que o texto fala, né? O livro fala, um vestígio daquilo que ainda vai vir, daquilo que ainda vai acontecer, da consumação, assim como o sexo é como a consumação do casamento. Quando Cristo vier buscar a sua igreja, essa união entre Cristo e a igreja é a consumação dos séculos, é a consumação da nossa existência, a consumação da nossa vida, a consumação do propósito de Deus para a humanidade. E é muito interessante entender isso que a Denise falou, porque a gente viu nesse texto e nessa roda agora. Se o sexo tipo assim, é a experiência mais profunda que nós temos, que o mais profunda questão de intimidade que o ser humano possa ter aqui na Terra, ao compararmos com a nossa união com Deus e o que a Bíblia fala, é a coisa que mais se aproxima da nossa união com Deus, sim, mas ainda de forma imperfeita. Então a nossa união com Deus é bem mais profunda, bem mais íntima e bem superior que a nossa experiência carnal, a nossa experiência aqui agora, mais profunda, mais íntima e que nós mais podemos ter. Então, além de ser um vislumbre de Deus, aqui também dá essa sensação, tipo, como você comunica isso, você quer mais, ainda faz falta, ainda está faltando algo que só Deus pode proporcionar. Sim. Você tem 3 minutos. Se o chefe permitiu, rapaz. É que a fala da Ana me lembrou até aquela passagem que Jesus ele é inquirido com relação à questão da viúva que teve 7 maridos, como seria no céu, de quem ela seria esposa. E aí ele responde que no céu as pessoas elas não casam nem se dão em casamento. Isso vai muito nessa vertente que ela falou de que é uma experiência maravilhosa, é uma graça que Deus ele nos dá aqui na Terra, mas ainda é algo muito imperfeito em comparação com o que a gente vai ter. Tanto é que, tipo assim, a gente precisa de pensar que ele não existe quando ele já estiver glorificado e tudo mais, porque ele ainda assim é algo imperfeito. Então, eu penso que a relação que a gente vai ter tanto com Deus, tanto com Jesus, quanto com a igreja, vai ser um nível de proximidade e de intimidade muito maior, que ele não é dependente assim dessas questões tão físicas. Então, o sexo, a sexualidade, ela vai de fato reforçar o relacionamento que tem intimidade aqui de maneira terrena, de maneira física, né, fisiológica, mas ainda assim ainda é algo muito superficial em comparação com o que a gente vai ter no futuro. Exatamente. Então, tipo, Fala. como se fosse reflexo do que a gente vai passar na eternidade. Exatamente. Eu mandei de coração. Exatamente. Mas, gente, pessoal, por favor. Só para encerrar, então ele vai falar justamente isso. O sexo é um símbolo para o desejo religioso de unir-se, conquistar além de toda a natureza. Então é exatamente isso que o Águila falou, essa intimidade mais profunda do ser. E sendo assim, ele só pode apontar para algo que está além de nós.